Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Tati Notícias. Veja agora as principais notícias desta quarta-feira. Aumentos de casos de Covid voltam a preocupar na região. Em São José, a primeira dose de reforço da vacina já está disponível para adolescentes de 16 e 17 anos. Atenção para quem passa pelo centro de São José. Começou mais uma etapa das obras de revitalização na Rua 15 de Novembro. E a tecnologia a favor da saúde. Universidade da região desenvolve sistema que usa games para ajudar no tratamento de fisioterapia de pacientes. Hoje é quarta-feira, 1º de junho. O Tati Notícias está no ar. A gente começa falando que os usuários do transporte público de Jacareí ganharam um aliado. Um aplicativo de celular que ajuda o passageiro a saber a hora exata em que o ônibus vai passar. Ter um custo mais acessível para as pessoas, facilitar a locomoção e ainda diminuir o número de veículos nas ruas. Na teoria, tudo funciona, mas o problema é que na prática, quem depende dos ônibus não tem muito o que comemorar. O ônibus muito lotado. Califórnia demora quase uns 50 minutos para passar, né? Ele tem que ficar esperando o outro. O Jurandir mora no bairro Jardim Alvorada e conta que quando precisa vir para o centro de Jacareí, leva quase 2 horas para chegar. E quando perde o ônibus então, aí complica de vez. Aí já era, tem que voltar para casa. É mais de meia hora para pegar outro de volta. Reclamações que não param por aí. O Ivan anda de ônibus todos os dias e para ele, além dos atrasos e demora entre um horário e outro, tem ainda a questão da superlotação. Geralmente, no período de pico é bem cheio mesmo. Aí deveria ter mais opções também, né? E muitas vezes o que todos eles mais sentem falta é de poder saber quando o próximo ônibus vai passar ou o tempo que vai demorar entre um e outro. Para tentar amenizar esse problema, essas reclamações das pessoas, agora a Prefeitura fez uma parceria com uma empresa de localização por GPS. Assim, no ponto de ônibus, a pessoa vai poder saber o momento que o ônibus dela vai passar. Esse aplicativo possibilita que a pessoa, ao abrir o Google Maps e colocar o dedo em cima lá da marca onde é o ponto de ônibus, vai abrir o número de ônibus que passa naquele local e os horários. Isso ajuda a pessoa a otimizar o dia a dia dela, o tempo do dia dela e se deslocar ao abrigo de ônibus mais próximo possível ao horário que o ônibus está passando. Sobre as principais reclamações de quem depende do transporte, o secretário acredita que a maioria dos problemas acontece justamente por conta da falta de informação sobre a circulação dos ônibus e que com o acesso por GPS isso deve melhorar. Com a informação, a gente consegue diminuir esse desencontro, fazer com que as pessoas consigam diluir, né, a sua estada no ponto de ônibus e chegue, se um primeiro ônibus já passou, sabendo que tem um outro horário. E começou hoje mais uma etapa das obras de revitalização na Rua 15 de Novembro, no centro de São José. Quem tem mais informações é o Rafael Olímpio. Nessa próxima etapa de obras que fazem parte do pacote de revitalização do novo centro, as vagas de estacionamento aqui da Rua 15 de Novembro foram interditadas. Quem conversa com a gente agora é o Cássio Urano, que é diretor de trânsito aqui de São José dos Campos. Cássio, essa etapa tem previsão de durar quanto tempo? Bom, a previsão até o término da obra é até novembro desse ano. A obra elas vão ser 4 fases, né? Ela vai ser faseada e nessa etapa aqui a gente que está se iniciando hoje, a gente suprimiu as vagas aqui do lado esquerdo, estamos mantendo as vagas do lado direito, então o cidadão ainda pode estacionar se utilizando da zona azul aqui do município, do lado direito da via. Foi feita uma passagem para o pedestre que está aqui do lado esquerdo da calçada para garantir a segurança e hoje já começa a escavação aqui. Nos finais de semana nós fazemos operação de trânsito aqui para tentar garantir a fluidez para os usuários da via. E nós estamos também com as nossas equipes aqui sinalizando para as pessoas para que eles sigam as rotas alternativas que também estão disponíveis no site da Prefeitura. A CNH agora está de cara nova. O novo modelo entrou em vigor hoje em todo o Brasil. Além dos detalhes que tornam mais difícil a falsificação, a nova carteira de habilitação poderá ser usada até para embarcar nos aeroportos brasileiros. O documento também poderá ter o nome social com o qual a pessoa transexual se identifica, além de um espaço para incluir a filiação afetiva, que não é necessariamente composta por um pai e uma mãe. Lembrando que a carteira antiga continua valendo até a data que consta no documento.
O Tati Notícias faz um breve intervalo e na volta a gente mostra mais casos de violência contra a mulher na nossa região. Eu volto já. Estamos de volta e morreu hoje em São José dos Campos o delegado Thales Prado Pinto. O Dr. Thales era assistente da Delegacia Seccional de Jacareí. Ele tinha 58 anos de idade e atuava mais de 20 anos na Polícia Civil da região, seguindo aí o exemplo do pai e do irmão, que também eram delegados. Você aí de casa deve se lembrar bem do Dr. Thales nos nossos jornais, né? No fim de abril, agora, o Dr. Thales acabou sofrendo um AVC e desde então estava internado na Santa Casa de São José dos Campos. O corpo do Dr. Thales foi velado hoje por volta das 3 horas da tarde na Igreja Matriz de Jacareí e o enterro está marcado para amanhã em São José do Barreiro, no Vale Histórico. Dr. Thales Prado Pinto deixa esposa e um filho. Mais 2 casos de violência contra a mulher aconteceram na nossa região. A Gabriela Leite tem as informações desses 2 casos. Estes 2 casos aconteceram aqui na nossa região nesta segunda-feira. O primeiro deles foi em Taubaté, onde uma mulher de 24 anos, a Maria Vitória Aquino, foi agredida pelo namorado em casa após uma discussão. Ela contou em depoimento para a polícia que descobriu uma traição do namorado e daí quando foi questioná-lo, ele teria agredido ela com socos no rosto. Ela conseguiu fugir de casa, encontrou policiais da Guarda Municipal de Taubaté, pediu socorro, onde os guardas encaminharam, levaram essa mulher até o hospital da cidade e foram até a casa do casal, onde também encontraram o homem e ele foi preso em flagrante. A vítima, ela prestou queixa, depoimento para a polícia e agora tem uma medida protetiva contra o então ex-namorado, que também permanece preso. Um outro caso absurdo aconteceu na cidade de Lorena, durante a noite de segunda-feira. Uma mulher, mãe e uma criança de 2 anos, uma menina, entraram, foram no pronto-socorro da cidade com machucados. Lá, a polícia foi acionada porque a criança tinha uma fratura no fêmur e quem teria feito a agressão seria o pai da criança. A mãe também tinha ferimentos. Esse homem conseguiu ser achado na região central de Lorena, foi preso e a mãe e a criança estão em observação. A gente vai continuar acompanhando esses 2 casos absurdos de violência contra a mulher, também violência contra a criança aqui na nossa região. De Taubaté, Gabriela Leite para o Tati Notícias. E diante desses casos e de tantos outros de violência contra a mulher que estamos mostrando há dias nos nossos jornais aqui da TV Tati, a Guarda Municipal de São José vai oferecer um botão do pânico para receber denúncias das vítimas. O Pedro Coralha tem todos os detalhes para a gente. Mais uma medida para prevenir possíveis agressões contra a mulher em São José dos Campos. A GCM está lançando um botão de pânico. E quem fala melhor sobre isso é o secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno. Obrigado por nos atender. Queria que você explicasse um pouquinho, primeiramente, explicando o que é esse botão de pânico. O botão de pânico é um sistema que nós estamos contratando, uma nova tecnologia para agilizar o atendimento que já é realizado pela nossa equipe de Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal. O objetivo dessa nova tecnologia é fazer com que a mulher possua um dispositivo eletrônico que, ao ser verificada a questão de risco à sua integridade, aquelas mulheres que já têm a medida protetiva, ela pode acionar esse botão e acionar a nossa equipe da Guarda Civil Municipal, trazendo mais agilidade e garantindo mais segurança às mulheres aqui em São José. E para a mulher entender como é que funciona, ela pode encontrar vocês para requerer esse aparelho? Como é que funciona para ficar bem entendido? Quem pode, quem tem acesso, como que funciona? Esses dispositivos que estamos contratando, essa nova tecnologia, é somente para aquelas mulheres que já têm a medida protetiva e já são acompanhadas pela nossa equipe da Patrulha Maria da Penha através de uma relação que o Poder Judiciário nos envia para que a gente faça esse acompanhamento dessas mulheres que possuem a medida protetiva.
Então, assim que essa tecnologia estiver implementada, essas mulheres receberão esse dispositivo. Aquelas mulheres que não fazem parte desse acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, é importante que, ao verificar qualquer situação que coloque em risco a sua integridade, como uma violência doméstica, ela pode procurar a Guarda Civil Municipal pelo 153, 190 da Polícia Militar e também 180, que é uma central de atendimento à mulher, fazer qualquer tipo de denúncia e, principalmente, procurar a Delegacia de Defesa da Mulher. E todo esse sistema, a ideia é que seja implementado quando? Tem uma previsão já? Sim, nós estamos na fase de licitação, a previsão é de 3 a 4 meses a fazer essa contratação e fazer todo o treinamento, a disposição dos dispositivos dessa nova tecnologia às mulheres e às nossas equipes da Patrulha Maria da Penha. Ok, então, Bruno, muito obrigado por nos atender, viu? Dado o recado para você, então, morador de São José dos Campos, a cidade prevenindo cada vez mais a saúde da mulher aqui em São José. Pedro Coralha, para o Tati Notícias. Mudando de assunto agora aqui no jornal, se você está em busca do primeiro emprego e não sabe como começar, o Instituto Proa abriu 2.500 vagas para curso online de graça que prepara jovens de baixa renda para o mercado de trabalho. Acompanhe agora mais detalhes com a coordenadora do Instituto. Esse curso chamado Plataforma Proa é um curso 100% online e 100% gratuito que dura 3 meses e nele, ao longo desses 3 meses, o jovem verá autoconhecimento, planejamento de carreira, comunicação, raciocínio lógico, ou seja, serão trabalhadas aí as principais competências necessárias para o mercado de trabalho, para que ele ingresse nesse primeiro emprego. Ao longo dos 3 meses de curso, o nosso time de empregabilidade vai prospectando parcerias aí com as empresas para que quando eles se formem, eles possam ser encaminhados, a gente consiga conectá-los com vagas e processos seletivos abertos por esses parceiros. Como suporte, quando o jovem finaliza o curso, ele é acompanhado por 3 anos pelo time de empregabilidade. Então, dentro de 3 anos, nosso time dá todo o suporte para ele nessa busca e na conquista pelo primeiro emprego. Mais uma pausa aqui no Tati Notícias e daqui a pouco tem a previsão do tempo para amanhã e o início da aplicação da dose de reforço em adolescentes em São José dos Campos. Te espero! Com essas mudanças no tempo nessa época, hora tá frio, hora tá quente, é comum as pessoas apresentarem sintomas gripais e alérgicos. E aí, aumenta a procura por médicos e testes para Covid. Em Aparecida, muitos moradores estão procurando a Santa Casa, mas na verdade o correto é procurar as unidades básicas de saúde. Vamos ouvir as orientações da coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade. Para os munícipes, a gente orienta que procure a unidade básica, até porque a maioria das pessoas que estão apresentando sintomas, a gente tem percebido que são sintomas leves. Então, não tem a necessidade dela estar procurando um serviço que muitas vezes é uma entrada de urgência e emergência e acaba muitas vezes causando aglomeração. Para as pessoas que trabalham em Aparecida e residem em outros municípios, aí sim a gente orienta que ela pode estar procurando a Santa Casa ou mesmo procurando seus próprios municípios. Aqui em Aparecida a gente tem 100% de cobertura de atenção básica, então todos os bairros têm uma unidade. A unidade abre às 7 horas, mas o horário de vacinação vai das 8 até o meio-dia e depois das 13 às 16 horas. Mas é importante a pessoa estar indo na unidade para saber certinho desse horário, porque tem unidades que recebem uma quantidade de pessoas, o fluxo é um pouquinho mais intenso, então elas priorizam às vezes de manhã criança e gestante, aí à tarde deixa só os adultos. Infelizmente a gente está tendo uma baixa cobertura. Teve uma baixa cobertura com os idosos até a gente está conseguindo assim 60%, mas a gente já chegou 90% aqui em Aparecida. E criança a gente está abaixo de 50%, toda a nossa região. Então acaba sendo muito preocupante, porque até no início do ano a gente teve casos aí de influenza. Agora, falando sobre vacinação, a cidade de São José dos Campos começou hoje a aplicar a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 16 e 17 anos. Mas mesmo assim, os casos continuam aumentando na cidade. Com o aumento de número de casos confirmados de Covid-19 em São José dos Campos e região,
o alerta parece que ligou mais uma vez. Mas para falar sobre a situação de São José dos Campos, vamos conversar com a Tereza, chefe da Vigilância Epidemiológica da cidade. Tereza, obrigado por nos atender. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre a situação de São José hoje. Como que está em questão de internados, casos confirmados e mortes? Está uma situação ainda tranquila? A gente tem observado o aumento do número de casos leves, né? Não um aumento expressivo, mas um aumento paulatino. E com relação aos casos graves e óbitos, não houve aumento, né? Mas o risco de você aumentar o número de casos leves é porque esse vírus vai encontrar aquela pessoa que é o idoso, que é a pessoa que tem imunossupressão e que pode ter um desfecho desfavorável ao entrar em contato com a doença, né? Então, é muito importante que a gente invista no quê? Na vacinação. A gente viu o quanto que a vacina contribuiu para diminuir a circulação viral do Covid nesse último ano. Então, é importante que a gente mantenha isso em níveis elevados, que é para a gente evitar de a gente ter surpresas com picos, né, da doença. O que a gente observa hoje é que crianças de 5 anos até abaixo de 12 anos, a cobertura vacinal ainda é muito baixa, principalmente nas crianças de 5 anos. Então, a gente pede aos pais que levem as crianças para se vacinar. A vacina é segura, leve seu filho para vacinar. Este é o cenário, então, da situação do combate à pandemia do novo coronavírus em São José dos Campos. Pedro Coralha, para o Tati Notícias. Uma universidade da região, por meio dos cursos de doutorado em engenharia biomédica e graduação em fisioterapia, desenvolveu um novo sistema que usa jogos de videogame como ferramenta no processo de fisioterapia de pacientes. Acidente vascular cerebral. Seu João foi uma vítima de um derrame em agosto do ano passado. Mas quem o vê fazendo essas atividades percebe sim uma melhora significativa. Dando entrada no hospital, eu descobri também que eu sou diabético. Aí tive que fazer parte também de fisioterapia referente à neuropatia periférica, né, nas pernas e no braço. João faz o tratamento no Centro de Fisioterapia Neurofuncional Adulto, localizado dentro da Univap, em São José dos Campos. E tem como ferramenta de atendimento um game bem interativo e que o auxilia em muitos aspectos. É um estímulo, né? A força, o equilíbrio, né? A concentração, né? E aquele desafio, porque você quer saber qual que é o seu limite, né? E aí isso traz uma força grande para a gente continuar fazendo. O responsável por este tratamento tecnológico é o fisioterapeuta Rácios. Therapy and Game System, sistema embarcado para avaliação e reabilitação por meio de uma interface humana do usuário. Desenvolvendo seu projeto de doutorado, o especialista se baseou em estudos de fora do país para atuar em terras brasileiras. Desde a graduação, no início, em 2007, eu comecei a estudar as aplicações das tecnologias na reabilitação. Então, realidade virtual, realidade aumentada, os Exer Games, enfim. E aí eu fui estudando cada vez mais, baixando artigos, lendo e vendo o que tinha de publicação lá fora. Ao todo, 6 jogos foram desenvolvidos e cada um deles tem um tratamento específico, alguns para a parte motora e outros para a parte do raciocínio. E são todos eles até mesmo inclusivos, cadeirantes podem participar. Ou seja, com a tecnologia, os games podem sim ajudar muitas pessoas. Cada jogo foi criado para estimular funções diferentes do cérebro. Um jogo ele estimula mais a coordenação motora, o outro jogo ele estimula mais o timing, né, a ação do movimento, e outros jogos estimulam mais a questão cardiovascular. Todos os jogos eles estimulam, de certa forma, a atenção, né? O orientador do projeto, o professor e doutor Mário Lima, sabe da importância deste trabalho para as pessoas. E no atual cenário, a tecnologia é sim o grande aliado para a vida. A inteligência artificial ela veio para ficar, então isso ajuda bastante o paciente a interagir e uma alta precoce, como dito. Um projeto que está aberto para parceiros com o objetivo de espalhar a saúde e reabilitar as pessoas que precisam. Programadores que estejam interessados em programar, desenvolver jogos nessa área, empresas que estejam interessadas em investir também. Essa é apenas uma fagulha do que pode ser algo maior lá na frente, né? Muito bacana, né?
Amanhã as temperaturas vão subir na nossa área de cobertura. O sol volta a aparecer ainda tímido, mas o céu ficará mais aberto e as máximas podem passar dos 30 graus em algumas cidades da região. Nessa quinta-feira, em Jacareí, mínima de 16 graus e máxima de 30. Em Queluz, a temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. Já na Serra, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros variam entre 14 e 27 graus em Santo Antônio do Pinhal. E no litoral, ainda tem possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada no fim do dia. As temperaturas devem variar entre 17 e 26 graus de máxima. E antes da gente encerrar o Tati Notícias, começou hoje em Ilhabela a temporada de baleias e golfinhos. A prefeitura da cidade vai inaugurar um espaço chamado Baleia Jubarte, na praia do Perequê. Esse espaço, além de funcionar como uma base de observação, vai trazer informações para moradores e turistas que vão poder conhecer mais sobre as baleias e golfinhos que frequentam a região. Então a gente encerra o jornal com essas belas imagens que o projeto Baleia à Vista mandou para a gente. Uma ótima noite para você, até amanhã, tchau!